No mundo forjado a fogo, e Fuligem Ergussei, a cidade de Ardentia, um labirinto de chaminés e muralhas. Suas ruas estreitas eram palco de uma disputa silenciosa entre famílias poderosas. No topo das colinas, a Casa Valemer governava com mão de ferro, enquanto no vale, a Casa Corvin construía um império sobre ferrovias e fábricas. Mas nas sombras, um terceiro poder reinava: o Corte das Lâminas, uma guilda de contrabandistas e pistoleiros mais conhecida como os Navalhas. Seu líder, Thomas Hook, era um homem que costurava acordos com punhos e um chapéu com uma bainha oculta. E abaixo de todos eles estava Raven Blackthorn, um ex-assassino das Vilas Devastadas. Agora, a mão de confiança e mensageiro dos Navalhas. Seu passado estava marcado em cicatrizes, e seu presente exigia silêncio. Uma noite, em meio à fumaça e ao brilho do mercúrio, a vida de Raven mudou para sempre. Após sobreviver a uma emboscada a um comboio de prata da Casa Corvin, ele descobriu algo extraordinário num altar quebrado sob a cidade. Um fragmento de pedra negra, pulsando com uma energia estranha. Ao tocá-la, uma voz fria como gelo sussurrou em sua mente: aceita o domínio. De repente, uma janela invisível se abriu diante dos seus olhos. Estatísticas, missões, níveis, o mundo, que já era um jogo de poder, agora tinha regras explícitas. Ardentia era uma cidade de segredos, mas alguns segredos eram predadores. Raven não sabia, mas além da muralha de ferro ao norte, o mundo estava a congelar. Fissuras rasgavam o céu, e delas saíam criaturas que não eram apenas bestas, mas sombras famintas. As cortes antigas chamavam manás de fendas. Para os comerciantes, eram oportunidades. Para os reis, problemas. Mas para Raven, no início, elas eram apenas uma experiência. A descoberta de que era possível ganhar poder ao enfrentar as fendas transformou o submundo de Ardentia. Caçadores surgiram como uma praga, obcecados por glória e lucro, mergulhando nos portais que se abriam sob a cidade. Os Navalhas, liderados por Thomas Hook, viram nisso uma mina de ouro e começaram a organizar expedições. Mas onde há poder e ganância, a política nunca está longe. A Casa Corvin financiou grupos rivais para minar os Navalhas, enquanto a Casa Valemer, temendo o caos, enviou cavaleiros para controlar a situação. Nos salões de pedra, alianças eram forjadas e quebradas com a mesma rapidez de um punhal. Raven começou sua jornada do zero. Sua primeira missão: matar um simples goleador de fenda. Depois, limpar um corredor infestado de criaturas rastejantes. Recuperar um relicário perdido. A cada tarefa cumprida, ele ganhava pontos que aumentavam sua força, velocidade e resistência. Mas mais importante, ele ganhava habilidades. Suas técnicas de assassino evoluíram para algo sobrenatural. Sombra desliza, olho do caçador, ritual de sangue, comandos que antes eram apenas palavras. Agora se manifestavam como poder real, mas o poder atrai olhares famintos. Os Navalhas prosperaram, tornando-se uma força a ser reconhecida, até a noite da traição. Um golpe interno, financiado secretamente pela Casa Corvin, tirou a vida de Thomas Hook, usando a mesma lâmina afiada com que ele negociava. Raven escapou por um triz, mas foi marcado como o traidor. De repente, ele era um homem caçado por todos: gangues, cavaleiros e mercenários. Foi então que ele percebeu a verdade sombria. Quem controla as fendas governa o mundo. Enquanto Raven lutava pela sobrevivência, a situação no norte piorava. Os portais multiplicavam-se e exércitos de criaturas de gelo marchavam para o sul. As grandes casas, antes absortas em suas intrigas mesquinhas, foram forçadas a formar um frágil conselho de guerra. E Raven, o fugitivo, foi convocado, não como um herói, mas como uma arma desesperadamente necessária. Em um portal antigo e congelado, ele enfrentou o Heraldo de Gelo, uma entidade colossal que falava com as vozes roubadas das suas vítimas. Ao derrotá-lo, Raven atingiu um nível de poder que nenhum outro caçador sequer sonhava. As sombras agora o seguiam como soldados leais e silenciosos. Mas quanto mais forte ele se tornava, mais distante se sentia da humanidade que um dia conheceu. A guerra total engoliu Ardentia. Distritos inteiros ardiam em chamas
fábricas tornaram-se em fortalezas e as fendas rasgavam a realidade nos lugares mais inesperados. Então, o presságio final se manifestou. A convergência, um evento apocalíptico que uniria todos os portais, mergulhando o mundo numa noite eterna. Para enfrentar essa ameaça, Raven precisou forjar alianças impensáveis. Ele se uniu a Isolda Valemere, uma cavaleira idealista que rejeitava os jogos de poder de sua casa, e a Milo Corvin, um herdeiro traidor em busca de redenção. O plano deles era simples e suicida: descer até o coração da cidade e destruir o núcleo das fendas, a Torre de Obsidiana. A batalha final abalou os alicerces do mundo. Casas nobres que reinaram por séculos ruíram. Exércitos de sombras marcharam sob o comando de Raven, e a cidade se tornou um campo de batalha entre a luz e a escuridão. No fim, ele enfrentou sozinho o coração da convergência. Lá, a entidade conhecida como Domínio lhe fez a oferta final: poder absoluto, a chance de se tornar um deus, o senhor de todas as fendas, transcendendo sua forma humana. Mas Raven recusou. Ele escolheu a humanidade, escolheu selar o portal, mesmo sabendo que isso o prenderia para sempre entre os mundos. Num último e desesperado ritual, ele canalizou tudo o que restava de si, suas memórias, sua dor e sua esperança menos, e fechou a fenda principal, salvando Ardentia da noite eterna. A cidade sobreviveu, as casas se reergueram e os navalhas desapareceram, tornando-se apenas uma nota de rodapé na história. A cidade aprendeu, pelo menos por um tempo, a respeitar o verdadeiro preço do poder. Raven Blackthorn tornou-se uma lenda, sussurrada nos becos escuros e contada ao redor das lareiras. O Guardião do Limiar, uma sombra que vigia eternamente para que a convergência nunca retorne. E dizem que nas noites mais frias, quando as luzes da cidade tremulam e o vento assobia entre as muralhas, uma figura solitária ainda caminha, não como um rei, nem como um deus, mas como um homem que escolheu a humanidade acima de tudo. Obrigado por assistir, e se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais contos como este. Até a próxima!